Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones, A Lenda de Jon Artic. Capítulo 363, Os Senhores do Mar. Ponto de vista em terceira pessoa. Driftmark, ano 299. As águas do mar de Derivamark atingiram a ilha com 3 ondas fortes enquanto Lord Velaryon permanecia em seu solar, observando o mar se chocar contra as rochas das partes desabitadas da ilha, mais distantes do porto principal e do castelo. Uma batida na porta interrompeu seus breves pensamentos, e seu olhar voltou-se para a entrada. Um guarda abriu cuidadosamente. Meu senhor, Aurane Waters está aqui para vê-lo, disse o guarda pessoal de Lord Montfort Velaryon. Seu meio-irmão, um bastardo. Deixe-o entrar, disse Montfort. No instante seguinte, a porta se abriu, revelando seu irmão, que tinha os mesmos cabelos brancos que ele, uma característica valeriana de sangue Velaryon, herdada de uma casa de origem valeriana e reforçada por diversos casamentos com a casa Targaryen séculos atrás. Você me chamou, irmão, disse Aurane, olhando para o irmão com certa dúvida. Ele era mais novo que Montfort, e mesmo sendo bastardo, Lord Velaryon o amava como a um irmão. Aurane crescerá ao seu lado, educado dentro das muralhas de Derivamark, uma sorte que poucos bastardos podiam se dar ao luxo de ter. Por um instante, Montfort voltou-se para o mar mais uma vez, deixando o irmão de lado sem lhe responder imediatamente. Incapaz de parar de pensar no assunto que o ocupará nas últimas semanas. A guerra se espalhava por toda Westeros, mas seus olhos sempre se voltavam para o norte. Lord Stark havia lançado uma bomba tão grande que fazia com que todos olhassem com desconfiança naquela direção, esperando que uma frota aparecesse a qualquer momento. O filho de Rhaegar, o verdadeiro filho do príncipe. Sua linhagem não havia sido extinta, pois acreditavam que Viserys e sua irmã haviam sido mortos, já que não havia notícias deles nos últimos anos. Mesmo assim, havia um Targaryen, e um homem que já havia conquistado tanto. Os senhores Velaryon sempre se orgulharam de serem os senhores do mar. Alguns, em certas gerações, chegaram até Iti, mas ninguém conseguiu fazer o que aqueles homens do norte fizeram. Selvagens, era assim que os chamavam. Selvagens que viviam entre tribos, matando-se uns aos outros sem leis, vivendo de forma primitiva, estuprando mulheres e até mesmo comendo carne humana. Quando o bastardo de Lord Stark cruzou a muralha com apenas 8 anos de idade, mesmo cercado por gigantes, todos pensaram que ele morreria em poucas semanas. Mas ele retornou 2 anos depois e então começou o boato de que um garoto de 11 anos de idade reivindicava ser rei de um lugar além da muralha. Uma piada, diziam muitos, produto da imaginação de uma criança que ainda nem havia se desenvolvido completamente. Ou simplesmente porque ele havia se mostrado um pouco mais do que comum, mas ainda assim, apenas uma criança. Contudo, ninguém podia negar o lobo que ele montava gigantesco, maior que cavalos, grande o suficiente para devorar homens. Nem podiam ignorar o espanto causado quando 400.000 moedas de ouro foram entregues à casa Stark por um menino de 11 anos ao receber a coroa do inverno de Lord Stark, que após alguns anos além da muralha, retornou trazendo consigo riquezas e uma espada de aço valeriano, Irmã Negra. Ele desapareceu e, algum tempo depois, retornou com uma frota de 200 navios para negociar com Westeros. Não parou em Derivamark e seguiu diretamente para Dorne. Naquela época, seu pai ainda estava vivo e perplexo, questionando os mestres e todas as pessoas mais inteligentes que conhecia. Como um bando de selvagens havia criado uma frota de 200 navios além da muralha. E de acordo com os relatos, esses navios não se pareciam em nada com os que eles tinham. Eram construídos de forma diferente, seus projetos eram distintos dos navios comuns que lotavam o porto de Derivamark. Mas também navegavam muito mais rápido do que qualquer outro conhecido. Tanto que mais tarde, Braavos negociou diretamente com o rei do Ártico, e este vendeu alguns navios no meio das negociações. Simplesmente não se sabia se tinham sido vendidos por ouro ou por outra coisa. Certos rumores diziam que ele havia trocado os navios pela coroa de Raela, que se perderá depois que Viserys a vendeu por sucata quando era o rei mendigo nos esgotos de Braavos. Mais tarde, ela acabou nas mãos de um dos detentores das chaves do Banco de Ferro, onde Jon Artic a negociou durante sua estadia na cidade. Braavos vinha tentando estudar os navios desde que os comprara, desmontando-os e tentando entender sua estrutura, mas enfrentava dificuldades mesmo após 2 anos. Segundo seus espiões em Braavos, os navios comprovavam o que os rumores diziam, faziam parte da frota mais veloz que o mundo já vira navegar pelos mares. Naquele momento, seu pai estava profundamente preocupado. Montfort percebeu inveja nos olhos do pai. Em todo caso, essa foi apenas uma pequena parte de sua conquista. Após as primeiras negociações, uma guerra eclodiu, mas sem nenhuma glória para o rei e os senhores de Westeros. Primeiro em Vila Velha, depois veio a destruição da frota Redvine. Mais tarde, eles foram convocados, juntamente com o rei Robert, para lutar contra os 150 navios vindos dos degraus. Depois de terem destruído uma frota pirata inteira que ousara pegar em armas contra os árticos, eles tomaram uma cidade, reabasteceram-se e então seguiram para o norte contra a frota real. E eles perceberam mais tarde que a frota de Redvine não era apenas um boato. Depois de ouvirem o absurdo de que 200 navios haviam sido completamente destruídos, e não acreditarem nisso, avançaram para enfrentar a frota de 150 navios árticos, até o lançamento de grandes arpões por escorpiões, que Montfort se lembrava muito bem por ter estado lá naquele dia, quando viu todos os navios sendo atingidos a uma distância que deveria ser impossível, explodindo-os em chamas.
Seu pai havia perdido 2/3 de seus navios naquele dia, e tudo o que podiam fazer era fugir. O rei Robert havia caído pela espada do rei além da muralha, e mesmo sendo uma criança, o menino de apenas 15 anos, que até então era conhecido como o bastardo de Ned Stark, mostrou que eles eram mais poderosos do que todos os senhores de Westeros quando se tratava de governar os mares. Isso foi um grande golpe contra a frota real e a frota Velaryon. Desde então sua reputação só cresceu. Seu pai havia falecido há algum tempo, mas ele recebeu notícias de que a frota ártica agora contava com 500 navios, comercializando com portos por toda Essos e atingindo limites que seu pai jamais alcançara em sua geração e em muitas outras anteriores. É claro que havia ciúme e raiva. Ele havia perdido para um bastardo que criará uma frota no meio de um deserto congelado. Velaryon era uma casa antiga conhecida por governar os mares. Como poderia haver alguém tão poderoso surgindo do nada com todas as circunstâncias contra o garoto? Mas Montford ainda se perguntava o que seu pai pensaria se soubesse que o próprio homem por quem sentirá tanta raiva e inveja era, na verdade, filho do príncipe que amava e sonhava ver no trono. Irmão, chamou Aurane mais uma vez, incapaz de suportar o silêncio por mais tempo. Montford estava olhando pela janela e finalmente se virou para ele. Liguei para você para que se preparasse para viajar de navio, disse ele. Aurane não pôde deixar de erguer uma sobrancelha. Você quer que eu vá à Pedra do Dragão? Mas já não resolvemos tudo com o rei Santanis? Por que precisa me enviar? Perguntou ele, desconfiado. Montford apenas balançou a cabeça. Você não vai para a Pedra do Dragão. Quero que você vá para o norte, para Porto Branco. Isso deixou Aurane um tanto atonita. Ir para o norte quando eles estavam prestes a entrar em batalha, tomar Água Negra e Porto Real? Eu deveria ter feito isso muito antes, mas não fazia ideia da linhagem do garoto. Ele começou. O filho do príncipe, como é que nunca suspeitamos que quando Lord Stark trouxe o rapaz com o corpo da irmã, ele pudesse ser filho dela e do príncipe? Ele não pôde deixar de pensar nisso, mas antes que Aurane pudesse questionar o significado de suas palavras, ele continuou. Quero que você vá descobrir tudo sobre Jon Artyn e se há algum sinal dele. Depois de toda essa confusão, não ouvimos mais nada sobre Artyn depois de tudo o que aconteceu em Winterfell. Talvez os Manderly saibam. Começou Montford. Você está falando de Aegon Targaryen, aquele que Lord Stark anunciou a todos os reinos? Perguntou seu irmão, sem deixar de demonstrar suspeita e cautela. Montford esboçou um leve sorriso. A casa Velaryon sempre foi leal aos Targaryen. Infelizmente já juramos lealdade ao rei Santanis, e pretendo lutar contra ele. Deixarei meu filho e herdeiro em Derivamarca, mas mesmo assim, se ele for filho de Rhaegar, que aliás, ainda não morreu após 7 luas sem notícias, e tendo certeza de que ele é um bom governante, alguém capaz de fazer prosperar um reino como nunca se viu além da muralha, não há razão para não apoiá-lo no futuro. É por isso que quero colocar a casa Velaryon ao lado de sua legítima reivindicação ao trono de ferro. O breve discurso deixou seu irmão atônito por um instante. Tem certeza disso, irmão? Eu estava com você em Pedra do Dragão, onde juramos lealdade a Santanis. Eles notarão minha ausência. Eles questionarão por que estou indo para Porto Branco. Não se preocupe com isso. Primeiro, você irá se esconder a bordo de um navio mercante. Mesmo com guerras, o comércio ainda funciona, e alguns de nossos capitães estão ansiosos para vender certas mercadorias. Temos algumas horas antes que o sol se ponha, explicou ele. O sol ainda não havia retornado ao normal. Na verdade, havia apenas 8 horas de luz do dia, e no meio da tarde já havia desaparecido. Montford ainda se lembrava de como aquilo havia afetado toda Westeros. O sol certa vez durou apenas 3 horas, e ninguém sabia explicar o motivo. Alguns diziam que era devido a uma possível guerra no norte, além da muralha, algo que ninguém realmente entendia, e justamente por isso, a maioria não acreditava que fosse nada além de um evento estranho, como afirmavam os mestres. Então eu preciso me esconder, murmurou Aurane, e seu irmão assentiu. Quero que prepare suas coisas, vista uma capa e vá falar com o capitão Dorviron. Você o conhece. Já enviei minha mensagem a ele. Ele o levará em segredo. Com isso, Aurane simplesmente assentiu com a cabeça e saiu do solar, enquanto Montford o observava se afastar. Em seguida, voltou-se para o mar mais uma vez, a visão das águas escuras e inquietas sempre o acalmando e lhe dando maior clareza mental. Desde que se lembrava, eles haviam servido reis loucos, reis bêbados e imprudentes. E agora tinham um candidato ao trono para tomar o lugar do bastardo Lannister. Mesmo assim, Montford não conseguia parar de refletir sobre essa decisão. Ele se lembrava muito bem do que vira em Pedra do Dragão. Ele vira o septo sendo incendiado, junto com o septão, queimado vivo pela bruxa vermelha. Isso deixou Lord Velaryon cauteloso em relação a Santanis. Ouvir os sussurros que saíam daqueles lábios vermelhos, repletos de visões e profecias. Enquanto homens eram queimados vivos por causa da magia, fazia Santanis parecer outro rei instável, talvez até mais cruel. Por mais que Montford o respeitasse por seu pragmatismo, suas ações com aquela bruxa eram preocupantes. Corriam também rumores de que a própria religião vermelha apoiava Jon Artyn no norte, mas a bruxa vermelha de Pedra do Dragão negou isso, mentindo e dizendo que todos estavam enganados. Essa opinião era generalizada. A fé ensinava que Jon Artyn e os Articianos eram seres malignos. Diziam que o rei do Ártico era cruel, massacrando homens da cidadela, conquistando cidades, destruindo frotas e matando milhares de pessoas sem hesitar.
Mas também circulavam rumores, não filtrados pela fé do Sete, de que ele só lutava quando necessário, que havia salvado Lite, que fora ele quem libertara os escravos da Baía dos Escravos e enviara homens para mudar o sistema econômico daquelas cidades com o apoio da religião vermelha. Isso fez Montfort pensar que as histórias sobre o que havia acontecido em Vila Velha poderiam ter sido de alguma forma alteradas pela fé e por aqueles que haviam sido prejudicados pelos árticos. Talvez os mestres e os septões não tivessem sido tão hospitaleiros quanto pareciam, a ponto de serem atacados dessa maneira pelo garoto. Talvez ele seja um rei que vale a pena seguir, melhor do que qualquer outro que apenas afirme ter uma coroa na cabeça, foi tudo que Montfort murmurou, ainda hipnotizado pelo mar. Suas próximas decisões agora definiriam o futuro de sua casa. Em Pedra do Dragão, Santanis Baratheon também parecia estar olhando para o mar da mesma forma que Lord Velaryon. Parado diante da janela da câmara onde ficava a mesa com o mapa de Westeros, usada por Aegon, o Conquistador. Meu rei, disse Lord Alester Floren, aproximando-se, e Lord Santanis voltou seu olhar, fitando o homem. Lord Alester Floren curvou-se imediatamente. E depois, perguntou o rei em tom áspero. Todos os navios estão quase prontos. Estou enviando uma carta para Derivamarca para que partam imediatamente e se juntem a nós enquanto avançamos sobre Porto Real. Lançaremos o ataque nas próximas semanas. Como você solicitou. Isso é bom, respondeu Santanis. E os piratas? A pergunta deixou o clima um tanto pesado. Tentamos recrutar todos eles, o ouro atraiu muitos, mas piratas são difíceis de encontrar no momento, murmurou o homem com cautela. Santanis não pôde evitar franzir a testa. As atividades no mar haviam mudado drasticamente nos últimos anos, tudo graças a uma certa frota com um poder de destruição jamais visto na história dos mares. Eles conseguiam lançar fogo selvagem graças aos malditos gigantes que supostamente estavam extintos, criaturas de 4 metros de altura, fortes o suficiente para mover escorpiões gigantes que disparavam projéteis contendo líquido incendiário, os quais explodiam logo após atingirem seus alvos. Era uma loucura. Nenhum navio ou força no mar poderia enfrentá-los. Todos já tinham visto isso. E os confrontos entre os árticos e os piratas, especialmente nas ilhas Stepstone, deixaram um vácuo no mar, propício a atividades ilícitas. Os piratas que sobreviveram ao extermínio de milhares deles se esconderam, mesmo sem navios árticos no mar no último ano, enquanto outros se mostraram relutantes em continuar na profissão. Eles não podiam atacar sequer um único navio que ostentasse a bandeira do floco de gelo, pois isso era garantia de uma morte dolorosa e cruel. Muitos abandonaram essa vida, enquanto outros relutavam em iniciar a pirataria. Santanis estava contratando piratas obviamente para aumentar seu poder e tomar Porto Real. Ele enviou o Cavaleiro da Cebola, Davos Seavort, um de seus homens de confiança, para negociar com Braavos em busca de apoio e ouro. No entanto, ao chegarem ao Banco de Ferro, encontraram apenas relutância e recusa a princípio. Por que deveríamos apoiá-lo? Foi o que disseram a Davos. Ele argumentou sobre reis, sobre quem seria o melhor candidato ao trono. Mesmo assim, insistiu que Santanis era o melhor candidato e o mais capaz de pagar as dívidas ao Banco de Ferro. Argumentaram que o filho de Rhaegar, anunciado a todos os reinos, era o melhor candidato, até mesmo para os banqueiros. Afinal, Artic era muito rico, e pagar a dívida da coroa não parecia ser um problema. Especialmente porque Jon Artic possuía uma grande fortuna depositada no Banco de Ferro, e estavam falando de mais de 7 milhões de moedas de ouro. Mesmo assim, Davos argumentou que estava travando uma guerra da qual ninguém ali tinha mais notícias, que parecia mais uma fantasia do que uma luta real, e que ninguém acreditava nisso, fazendo com que ele desaparecesse do mapa por 7 luas. Davos usou argumentos fortes e, no fim, conseguiu convencer alguns deles. O Banco de Ferro estava dividido. Na verdade, alguns olhavam para a fortuna de Jon Artic com ganância, buscando uma boa oportunidade para tomá-la para si. Outros insistiam que aquele reino não cairia, não importava contra o que estivesse lutando, e que ninguém gostaria de sentir a fúria de Jon Artic ao descobrir que o Banco de Ferro estava apoiando outro rei para o trono. No fim, Davos não conseguiu o apoio que Santanis desejava, mas obteve algum em ouro, com certos detentores das chaves amaldiçoando aqueles que apoiaram essa decisão e alertando que Jon Artic poderia ver Braavos como um inimigo, especialmente depois de ter ameaçado abertamente a Casa do Preto e do Branco após o incidente em Winterfell com o assassino sem rosto. Desde então, Santanis havia recrutado o máximo de piratas possível, embora em número menor do que esperava. Lord Alester Floren estava tentando encontrar mais grupos de piratas. Então preparem todos, lutaremos com o que temos. Em breve conquistaremos o Trono de Ferro, respondeu Santanis com sua frieza habitual. Podem ir. Lord Alester Floren acenou com a cabeça e saiu. Quando estava prestes a sair, Melisandre entrou na câmara, seu vestido vermelho chamando a atenção, o que imediatamente fez o homem se curvar, como se estivesse diante do próprio rei. Minha senhora, disse ele, mas Melisandre o ignorou e continuou caminhando na direção de onde Santanis estava. Depois disso, Lord Alester Floren saiu sem dizer mais nada, acostumado com o comportamento frio que ela demonstrava para com qualquer um que não fosse Santanis. Santanis não se virou, pois já sabia que ela estava ali, apenas sentiu seus passos femininos enquanto ela se aproximava, encostando-se em seu ombro e olhando para ele. Nervoso, meu rei? Perguntou ela em tom divertido. Ele não olhou para ela, mantendo o olhar fixo à frente. Não, respondeu ele laconicamente. Claro que não. Prevejo uma grande vitória.
Em breve o trono de ferro será seu, e os 7 reinos se ajoelharão diante de sua presença. Então virá a grande guerra, e você iluminará o caminho com sua espada flamejante, disse ela. A guerra já não começou? Os mortos não estão lutando contra os Árticos neste exato momento? Perguntou ele, deixando transparecer dúvidas sobre as palavras proféticas dela. Ela disse que ele era o escolhido, aquele que lideraria a humanidade contra a longa noite, que segundo Melisandre já havia começado. A longa noite começara com apenas 3 horas de luz solar, mas estava diminuindo de alguma forma, com os dias voltando a ficar mais longos. Eles estão lutando sim. O Senhor da Luz assim o desejou. Mas eles cairão. Afinal, você é quem deve derrotar o grande outro, não qualquer outro que se autodenomine rei. Ele é apenas um instrumento no caminho para que você se torne aquilo para o qual nasceu, meu rei, disse ela com convicção, como se já tivesse debatido isso com ele muitas vezes naquele ano. Santanis tinha certeza de que já a vira demonstrar alguma dúvida, mas mesmo assim, ela sempre afirmava que ele era o príncipe prometido. No fim, seria assim, o trono era dele e não de algum Targaryen nomeado por aquele Stark amaldiçoado. Lord Stark deveria tê-lo apoiado. No fim, ele jogou fora sua própria reivindicação para apoiar o maldito Targaryen que ele lutara por anos para derrubar, e criou o filho do príncipe dentro de sua própria casa sob o disfarce de bastardo. Isso fez com que ele perdesse muito apoio. Muitas pessoas que antes o olhavam com absoluta lealdade começaram a sentir dúvidas. Santanis sentia o peso disso. Seus aliados estavam se tornando cada vez menos leais a cada dia que passava. Os olhos de todos agora estavam voltados para o norte, não por medo do rei Robb Stark, mas das forças que viriam de além da muralha. Eles haviam destruído os Dothraki em campo aberto. O que fariam com os exércitos de Westeros? O silêncio dos Árticos durante as últimas 2 luas, quase um ano inteiro, foi pior do que qualquer atividade que pudessem ter tido, pois ninguém sabia o que estava acontecendo lá. Nem mesmo as naves que haviam sido mencionadas, enviadas para investigar, retornaram. Todas desapareceram. Até mesmo a patrulha da noite foi obrigada a enviar um grande número de homens e, no fim, todos morreram, sacrificando seu próprio Lorde Comandante. Mas isso não importava agora. Ele tinha a chance de fazer todos se ajoelharem. Ele mostraria a todos por que deveriam segui-lo. Se conquistasse Porto Real, seus homens não teriam mais dúvidas. Ele seria aclamado o rei dos 7 reinos. Algumas horas depois, a noite caiu sobre Derivamarca. Aurane caminhava pela cidade em meio à escuridão da noite, um manto cobrindo seu rosto, dirigindo-se ao capitão Dorviron que já o aguardava. O porto estava totalmente iluminado, mesmo em plena tarde, já acostumado com o sol aparecendo por apenas 8 horas no céu nas últimas semanas. Você está aqui, disse o capitão, satisfeito. Ele acenou para o homem, que nem precisou dizer o nome, pois sua presença já dizia tudo, assim como os fios de cabelo platinado. Aurane apenas assentiu e embarcou no navio. Em seguida, o capitão explicou onde ficariam seus aposentos e o conduziu até lá. Sentado, Aurane refletiu sobre o plano de seu irmão, ir a Porto Branco e interrogar os Manderly, que haviam presenteado os Árticos quando Arya Stark, proclamada princesa do Ártico, deixou o norte. Talvez eles soubessem mais informações, e tudo o que Montfort precisava era descobrir o máximo possível, para saber se ainda estavam vivos e se viriam ou não. Lord Velaryon também queria saber como eles eram, para saber como lidar com eles. Retornando à Pedra do Dragão, de um canto isolado da ilha, o Cavaleiro da Cebola avançou aproveitando-se da escuridão da noite, carregando um menino assustado. Daqui você irá para Derivamarca e então pegará um navio, entendeu? Disse o Cavaleiro Cebola ao garoto, que não era outro senão Gendry, usado pela Mulher Vermelha como instrumento em rituais. Davos temia que o garoto fosse queimado vivo, como tantos outros haviam sido. Tudo bem, senhor, respondeu o menino com dificuldade e nervoso. Davos ajudou o menino a entrar no bote. O homem mais velho empurrou a pequena embarcação, que finalmente tocou a água. O menino começou a remar, aproveitando-se do fato de que a noite seria longa, 16 horas sem sol, e portanto, teriam menos chances de serem vistos. Numa das janelas do castelo de Pedra do Dragão, olhos vermelhos fitavam o pequeno esquife em meio à escuridão, sem saber o que era, apenas enxergando uma pequena mancha no meio da noite. Então ela deixou de se importar. Melisandre voltou sua atenção para as chamas na lareira, buscando qualquer sinal de uma mensagem de seu Deus, mas não encontrou nada. Apenas chamas. Ela suspirou. Não seria esta noite que seu Deus lhe falaria. Ela então se preparou para dormir. Ao remover o colar, revelou ser uma velha de mais de 100 anos. Tão repulsiva que faria qualquer homem vomitar só de pensar que por trás da bela dama ruiva havia alguém com aquela aparência. Contanto que ninguém a visse sem o colar, não importava. A velha, agora frágil, tirou uma caixa debaixo da cama e a abriu. Este era um presente que ela deveria carregar. Seu Deus o havia ordenado, e assim ela o fez. Ela guardou a caixa consigo por anos. Ela abriu e dentro havia um pergaminho. Sempre fora um mistério para ela. Parecia ser uma pintura. O que ela não sabia, ao fechar a caixa e guardá-la para finalmente ir dormir naquela noite, era que o papel era uma terceira parte de algo maior.
A primeira parte pertencia à Imperatriz Gilite, que mais tarde passou para sua filha, agora casada com John Arctic como Rainha do Ártico. A segunda parte foi no topo da Mãe das Montanhas, em Vaz Dothraki. Esses dois já haviam sido reivindicados e preenchiam as partes faltantes da imagem que John Arctic encontrou em Valíria, no mapa dentro das ruínas do Antigo Império. A terceira parte estava com Melisandre, sem que ela soubesse da sua importância. E o destino levaria essa peça para o norte, até aquela a quem ela deveria pertencer, para finalmente completar o mapa. Capítulo 364. Olenna e Sansa. Ponto de vista em terceira pessoa. Alcance, ano 299. Olenna Tyrell estava sentada em seu jardim quando abriu a carta de Mindinho, que a atualizava sobre as novas negociações após a morte de Rhaelle e sobre a situação na capital. A negociação com os Lannisters foi conduzida nos bastidores. Cada lado buscava seus próprios interesses. Os Lannisters queriam o ouro e os alimentos que a Campina podia fornecer. Mais do que isso, queriam o exército, que lhes garantiria uma grande vantagem no resultado desta guerra. E com Westeros fragmentada, os alimentos seriam o principal motivo para manter os 7 reinos sob controle total. E os Tyrell também sairiam ganhando com essa aliança. Eles teriam Margaery como rainha, e se o sonho de ter sua família na realeza se realizasse, ela estaria no trono de ferro, dentro da linhagem real. Ou pelo menos dentro de uma nova linhagem real. Os livros de história registrariam a ascensão da família que ajudaria a controlar a Campina mais do que fazem hoje, visto que ainda havia resistência ao seu domínio sobre o reino por quase 300 anos. Afinal, eles eram apenas administradores de Jardim de Cima quando a família Gardener foi completamente massacrada no Campo de Fogo por Aegon, o Conquistador. Os nobres da Campina sempre viram a família Tyrell como usurpadores, já que sua ascensão se deu por meio de um rei dragão, e não por laços de sangue. Obviamente os Tyrell, mesmo nessa época, não tinham o controle que desejavam sobre seus vassalos, e alguns lordes eram tolos o suficiente para fazer exigências, como reclamar dos preços de compra, entre outras coisas que irritavam os Tyrell, que acreditavam não serem dignos de Jardim de Cima. Com a ascensão de um Tyrell ao trono, isso poderia marcar a família como nunca antes. Eles já eram ricos e tinham grande controle sobre o comércio de alimentos de Westeros. As terras fluviais também eram férteis para o cultivo e tinham sua parcela de terras, mas nada comparado ao que a Campina podia oferecer. E a guerra só trouxe destruição para os Tully e seus vassalos. A única fazenda dos 7 reinos naquele momento era a Campina. Mas apesar de todo esse orgulho, Olenna frequentemente olhava para o norte, tentando avistar, a milhares de quilômetros de distância, uma terra sobre a qual ninguém tinha qualquer informação. Ela sempre dizia que era frustrante. Fazia 10 anos que um reino não era construído além da muralha, mas ninguém sabia nada de concreto sobre ele. Os Árticos eram extremamente leais. Até mesmo seus espiões, ou mesmo as tentativas de seduzi-los com mulheres em busca de informações, sempre encontravam limites. Tudo o que eles diziam era sobre uma cidade perfeita, onde as pessoas viviam em paz, a comida era abundante e o frio não as afetava como antes. Disseram que eram abençoados pelos antigos deuses e que havia uma árvore gigante. Tudo se resumia a isso. Nenhuma informação crucial. Mesmo bêbados, os Árticos cuidavam uns dos outros para não deixar escapar nenhuma informação que pudesse prejudicar o reino. O rei também era bastante perspicaz. Ele conseguia não revelar informações sobre seu reino, ao mesmo tempo que as obtinha com facilidade. Olenna sabia que o garoto já havia sido capaz de compreender todo o panorama político da Campina com apenas uma noite de conversa naquele encontro 4 anos atrás. Enquanto os nobres, aqueles tolos, não ajudaram, querendo negociar com uma superpotência em ascensão apenas para obter benefícios. Ele podia até ser um canalha, e muita gente cochichava coisas desagradáveis pelas costas de John Arctic naquela época, mas tinham que admitir que o garoto tinha potencial. E todo mundo queria uma parte disso. Olenna já sabia, ao vê-lo, que ele era filho de Rhaegar. Mas não foi isso que o fez crescer. Tudo começou com o dinheiro que ele deu aos Stark alguns anos antes. Afinal, quem daria 400.000 moedas de ouro por capricho? Então eles acreditaram em suas palavras quando as negociações começaram ao chegarem à Campina. O rapaz provou ser mais do que isso e gastou 2 milhões de moedas de ouro como se não fosse nada, comprando um número enorme de cavalos de raça pura, o que pareceu deixar todos ao mesmo tempo satisfeitos e preocupados. Todos os senhores da Campina viram isso como a compra de cavalos suficientes para formar um exército, mas ao mesmo tempo falava-se de um exército além da muralha, o que não fazia o menor sentido. O ouro falava mais alto, ninguém estava realmente preocupado com uma cavalaria pesada a milhares de quilômetros de distância. Eles só descobririam a resposta mais tarde. Em todo caso, houve confusões. Além do ataque à Vila Velha e da destruição da frota Redvine, uma grande preocupação recaiu sobre as casas da Campina quando começaram a vender alimentos para Essos, a começar por Braavos e outras cidades, sendo Braavos o principal mercador. Eles continuaram fazendo essas viagens, mas o comércio já estava estabelecido, e o porto de Braavos estava constantemente cheio de comida ártica, vendida a um preço muito mais barato do que a Campina podia oferecer. Eles já haviam perdido uma pequena parte do comércio de alimentos com Essos. Mesmo que não fosse muito significativo, ainda representava moedas de ouro extras.
Quando o norte começou a comprar comida de Braavos, pergaminhos começaram a chegar de todos os senhores que cultivavam alimentos na Campina, em um ato de desespero. O Ártico poderia fornecer uma quantidade enorme de alimentos, incluindo produtos que nem sequer existiam no sul. Alguns tentaram posteriormente plantar essas frutas e grãos importados de Essos nas terras da Campina, mas não conseguiram cultivá-los. Em Arctic, de alguma forma, no meio daquele deserto congelado, existia uma vasta fazenda que Olena só conseguia descrever como algo mágico. O que não podia ser ignorado era a conclusão óbvia: o menino fora abençoado com fazendas desde os seus 8 anos de idade. Muitos em Hit acreditavam que o menino era Garth Greenha reencarnado. Um garoto que, aparentemente abençoado pelos deuses, conquistou metade do mundo em 10 anos. Se alguém tivesse dito isso 10 anos atrás, ela teria rido de todos. Mas agora, ela se perguntava o que Hagar diria sobre seu filho. Em todo caso, eles conseguiram reverter a situação do abastecimento de alimentos no norte enviando queixas ao tribunal, com a coroa proibindo o norte de comprar alimentos de Braavos e cortando o financiamento do inimigo declarado de Westeros. Isso deixou o norte profundamente ofendido, mas os senhores da Campina não se importavam em vender a preços mais altos e tentar extrair tudo o que o norte pudesse oferecer. Eles não se importavam se outro reino prosperasse com comida mais barata, não se importavam se morressem de fome, tudo o que importava era que seus cofres estivessem cheios. Mais tarde, essa cisão entre o norte e o sul explodiu nos eventos que se seguiram em Winterfell. Eventos tensos, repletos de confusão que o reino jamais vira, superando até mesmo os escândalos do príncipe em Arrinhal. A filha de um Lorde Supremo declarando que não se ajoelharia perante o rei, bem na frente dele e da família real. O príncipe herdeiro ferido por aquela mesma garota, e o norte ressurgiu de uma aposta insensata feita pelo rei. O norte recuperou o dom. Uma tentativa de assassinato por emboscada realizada pela fé militante e pela própria rainha. O julgamento da própria rainha e a expulsão de Winterfell que não aconteceram. O rosto da rainha cortado por uma águia. A guarda real do Ártico chegou a Winterfell e ameaçou e zombou do rei de Westeros. Um guarda real, ninguém menos que o irmão da rainha, perdeu a mão que empunhava a espada. E ela pensava que o Jardim de Cima já tinha sofrido escândalos suficientes enquanto ele esteve lá. Tudo isso acontecendo em apenas algumas semanas desde a chegada do rei ao castelo, algo que Olena não acreditaria se não parecesse tão real. Os Tyrell continuaram o jogo e foram ver como as peças estavam posicionadas. Lord Baelys começou a negociar nos bastidores com ela assim que chegou a Porto Real, após o que aconteceu em Winterfell. Sua neta conheceu o príncipe herdeiro junto com a família real, mas Olena teve que admitir que não gostou do rapaz. Ela o achou arrogante, especialmente na maneira como ele falou de um corte na mão, que deixou uma cicatriz causado por Arya Stark, dizendo que ela o havia traído e que seu pai fora misericordioso ao poupá-la depois do que ela fizera, mas sem mencionar o quão tolo ele próprio havia sido, enquanto, entretanto, o norte recuperara o dom da agricultura. Isso deixou os homens da Campina novamente inquietos, mas não havia nada a fazer. O rei concordara e assinará o decreto, deixando bem claro que o norte agora possuía novamente aquelas terras férteis. Eles só precisariam pedir permissão à patrulha da noite, o que foi feito posteriormente, e algumas terras começaram a ser cultivadas por Lord Stark. Olena pensou que naquela época os nobres da Campina finalmente se preocupariam, até mesmo sua própria família. No entanto, essa preocupação se dissipou assim que as guerras começaram. Afinal, o norte não havia cultivado o suficiente para sobreviver ao inverno que se aproximava, com as temperaturas caindo repentinamente nas últimas luas. A população já se preparava para anunciar que o inverno começaria a chegar nos próximos 2 anos. E com as terras fluviais completamente destruídas devido à guerra, a Campina era a única maneira de alimentar Westeros atualmente. Eles finalmente poderiam se preocupar com o lucro depois que essa guerra terminasse, com toda Westeros na palma de suas mãos, implorando por seus grãos. Olena estava ocupada com outros assuntos no momento e precisava pensar rápido. Ela não gostava do príncipe, percebendo traços de crueldade, vingança e ódio em sua personalidade. Especialmente na maneira como ele havia falado com Margaery durante seus breves passeios pela Fortaleza Vermelha. Eles escolheram Rhaelle imediatamente, depois que ele começou a preparar as Terras da Tempestade e se uniu aos Tyrell, criando o maior exército em meio a toda aquela divisão de reinos. Embora os soldados da Campina fossem em sua maioria jovens inexperientes, seu número era assustador. Eram 100.000 homens. Nenhum outro reino teria um número tão grande. Eles estavam confiantes de que poderiam vencer, e Margaery se sentaria ao lado de Rhaelle com tanta força, mas ele foi assassinado, e com isso, seus netos retornaram a Jardim de Cima desolados, especialmente Loras, que sentiu a morte de Rhaelle mais do que qualquer outra pessoa. Não que Olena pudesse duvidar disso. O rapaz estava trancado no quarto por um motivo: seu amante havia morrido. Olena não se importava muito com isso, logo daria um jeito nele e o obrigaria a cumprir seus deveres para com a família. Margaery estava um tanto preocupada em se casar com Joffrey, mas Olena agora havia se aliado aos Lannisters na busca pela coroa. Ela daria um jeito em Joffrey e não deixaria sua neta sofrer. Mindinho ajudaria de um jeito ou de outro. Ela não parava de olhar para a frente daquela varanda. Sua neta estava em algum lugar naquele jardim, enquanto Olena continuava a observá-la dali, caminhando e cuidando das flores.
especialmente as novas flores e plantas que haviam sido cultivadas nos últimos anos. Aquelas que John Arctic havia trazido pessoalmente como presente, fazendo com que sua neta e sua mãe se apaixonassem por elas imediatamente. Olenna conseguia até ver um recinto cheio de rosas infernais, algo que não deveria crescer no sul, mas que de alguma forma conseguiu ser cultivado a partir das mudas que John Arctic lhes dera, formando um grande jardim de flores azuis que sua neta adorava. Ontem houve um encontro com seu neto e herdeiro Vilas e sua neta. Eles tiveram uma breve conversa. Margaery e Vilas estavam preocupados, principalmente com a possibilidade daquele exército que poderia vir do norte a qualquer momento. Enquanto os Tyrell estavam envolvidos nessa confusão, todos estavam preocupados, e aliar-se aos Lannisters poderia ser perigoso. Olenna se lembrou da rainha escondendo o rosto, gravemente ferida, atrás de véus, espalhando ódio em todas as direções, sem se limitar a ninguém e sempre procurando alguém para ferir, assim como seu filho fizera. Olenna mal se lembrava de ter visto uma mulher tão amargurada, uma mulher que perdera tudo por sua própria tolice, por acreditar que sempre estaria protegida pelo nome de sua família. Ela aprendeu da pior maneira possível que os Lannisters não eram intocáveis, principalmente quando se tratava daquele reino. No fim, Lord Stark fora morto por sua vingança, e Varys enviará uma carta dizendo-lhes para permanecerem neutros nesta guerra, pois um novo candidato logo chegaria, alguém digno de enfrentar todos os exércitos inimigos de Westeros e até mesmo do Ártico de frente. Olenna ergueu uma sobrancelha diante da audácia daquelas palavras do eunuco e as ignorou. Precisavam tomar uma decisão. Até mesmo seus próprios lords queriam respostas sobre quem apoiariam e quais seriam seus próximos passos. Então, ela agiu. Ela não podia simplesmente confiar em palavras, especialmente com eunucos jogando contra os Lannisters de uma maneira que ela não compreendia totalmente. Ainda assim, essa nova expectativa era interessante, e Olenna queria saber mais sobre esse misterioso candidato. Certamente não era o filho de Rhaegar. Ela veria isso pessoalmente em Porto Real. Olenna olhou para a carta de Mindinho por alguns segundos, pensando em qual seria o plano para eliminar Joffrey antes que ele se casasse com Margaery. Mindinho responderia mais tarde. Seu exército, comandado por seu filho Garland, avançava em direção a Porto Real. Eles já haviam tomado sua decisão, esperando que se tudo desse errado quando aqueles homens do norte chegassem e os derrotassem, ainda pudessem usar vários caminhos para uma rendição negociada. Além disso, se Margaery se casasse com o rei Lannister e fosse declarada rainha, ajoelhando-se perante Arctic assim que ele chegasse para destruir os Lannisters, Margaery não continuaria a ser rainha? O plano era perfeito. Se Margaery se tornasse rainha dos 7 reinos, eliminando Joffrey, fazendo com que Tommen assumisse o seu lugar, e não se deitando com ele, já que ele ainda era apenas uma criança. Margaery poderia ser mantida como uma rainha virgem, com seu casamento não consumado, e se eles perdessem para Arctic poderiam iniciar negociações. Sua neta ainda era apaixonada por John Arctic. Afinal, ele havia causado uma boa impressão, algo que só se confirmou quando ela viu as características do atual príncipe herdeiro. Se conseguisse se manter virgem, poderia se casar com John Arctic, mesmo que não fosse sua primeira nem sua única esposa. Poderiam negociar que Westeros pertenceria a ela como rainha e que seus filhos herdariam o trono de ferro depois dele. Ele teria o apoio da Campina, e que se danem todos aqueles que o odiavam por ter saqueado Vila Velha 4 anos atrás. Havia tantas possibilidades entre vitórias e derrotas que isso se tornou uma variável perigosa, capaz de destruí-las ou fazê-las prosperar. Era uma aposta. Uma aposta de alto risco que Olenna estava fazendo, mas as apostas mais altas sempre traziam as maiores recompensas. Os Tyrell não deviam mais nada a John Arctic, haviam pago tudo o que deviam na reunião em Winterfell e Porto Branco. Certamente seu neto demonstrara que os Tyrell o apoiavam, mesmo que secretamente. E as palavras de Arya Stark já deveriam ter chegado aos ouvidos do rei, a respeito das conversas com Garland e Vilas. Olenna tomou seu chá, esperando ter tomado a melhor decisão para a família. Ou eles permaneceriam neutros como Varys queria, aguardando a chegada de um novo jogador, muito mais poderoso do que qualquer outro, segundo suas palavras, o que parecia uma fantasia. Mesmo assim, ela tentaria seguir seu plano, esperando não se queimar junto com os Lannisters. Mesmo sabendo que eram invencíveis no mar, o exército do Ártico enfrentaria uma batalha em campo aberto. Eles haviam derrotado os Dothraki e os Árticos, sim, mas isso não significava que poderiam derrotar uma unidade formada por soldados Lannister e Tyrell. Seu número chegava a mais de 130 mil homens, e lutando contra os 45 a 50 mil Árticos, a vitória não deveria ser garantida, certo? Portanto, não seria correto permanecer neutro até que chegasse a hora. A fé não aceitaria isso, especialmente com a fé militante circulando por todos os reinos nos últimos anos, desde que o rei os autorizou a se armarem novamente. As casas que odiavam o Ártico pelo ataque à Vila Velha também não os apoiariam até que o Ártico vencesse completamente esta guerra. Até que o Ártico esmagasse os 7 reinos, todos os viam como inimigos. As coisas tinham mudado um pouco desde a revelação de Aegon Targaryen, mas era cedo demais para ele ter apoio. O Rei Louco deixou uma má impressão, e sabendo que John Arctic saqueou Vila Velha e destruiu 2 frotas de Westeros, eles não seriam bem vistos, ainda não. Olenna suspirou. O jogo dos tronos estava se tornando cada vez mais instável. Quem sairia vitorioso no final? Nem mesmo ela poderia prever isso agora.
Não eram apenas os 7 reinos em guerra civil. Artic e o misterioso candidato de Varys também estavam no jogo dos tronos. Enquanto isso, em Porto Real, Sansa estava trancada em seu quarto. A situação na cidade não era boa. Ela conseguia sentir a atmosfera pesada e tensa, como se um ataque estivesse prestes a acontecer na cidade nos próximos dias ou semanas. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar durante mais uma noite, enquanto encarava Porto Real pela janela. Se é que ela podia fazer alguma coisa, afinal, estava presa ali. Como ela se arrependeu de tudo. Quando aquela maldita carta chegou com Lord Kevan Lannister a caminho do norte, exigindo compensação pelo que aconteceu em Winterfell, e seu pai argumentando que a rainha tentará matar sua filha mais nova, e que Jaime Lannister havia entrado em uma luta justa contra o Homem do Ártico e perdido. Seu pai argumentou que Winterfell não lhe devia nada. Sansa discordou disso. Eles não deveriam ter ferido a rainha, nem cortado a mão do irmão dela, nem insultado o rei na frente de todos. Naquele momento, ela odiava a Arya, odiava os Árticos, os homens que vinham do norte da muralha, odiava seu irmão bastardo. Ela odiava tudo que eles haviam construído e que agora estava destruindo seu sonho. Ela deveria ter sido a rainha. Seu pai destruiu isso sem motivo algum. Ela teria ajudado a casa Stark muito mais do que Arya jamais ajudaria. Ela sabia que Arya tinha algo a ver com isso, e a odiava com todas as suas forças por isso. Arya já era responsável pela expulsão de sua mãe de Winterfell por seu sofrimento. Mas ao ler a carta, sua amargura foi substituída pela esperança. A carta da rainha dizia que ela poderia ser a próxima rainha. Isso a deixou imediatamente entusiasmada, quase a fazendo gritar de alegria. Mas ela não podia avisar ninguém, pois a carta exigia absoluto sigilo. Se alguém descobrisse, ela jamais conseguiria o que desejava. A carta dava instruções claras. Ela deveria fugir para Porto Real e se casar com Joffrey, pois ele a amava, segundo o que estava escrito, e havia implorado à mãe que tentasse casá-lo com ela. Embora Sansa não tivesse presenciado tal comportamento, apenas frieza. Ouvir isso da rainha a fez esquecer o olhar de ódio que Joffrey lançara sobre ela e sua família nos últimos dias. Ela conseguiu esquecer todo o mau comportamento dele, passando a vê-lo apenas como um príncipe perfeito e galante, pronto para assumir o trono ao seu lado. Ao seu lado. Ela conseguiu fugir de Winterfell no meio da noite. Homens já a esperavam do lado de fora, então eles pegaram um cavalo e cavalgaram pela escuridão, rumo à costa, onde o navio os aguardava. Embarcaram e navegaram para o sul. Mas, ao chegar, ela foi escondida do rei. Inicialmente ficou confusa, mas os homens disseram que a rainha havia pedido que ela permanecesse escondida por enquanto, devido a complicações políticas. Ela compreendeu perfeitamente. Mal podia esperar para finalmente ver Joffrey, enquanto a rainha tentava persuadir o rei, pois precisava de sua permissão. Com o passar dos dias, ela permaneceu em uma mansão escondida dos Lannisters. Um dia, a rainha viu, conversou com ela e disse que em breve ela finalmente poderia ser anunciada como a futura rainha. Ela soube que seu pai estava na cidade à sua procura. Ficou nervosa, mas a rainha a tranquilizou, dizendo que tudo estava bem. Então veio a notícia. O rei havia sido assassinado e seu pai tentará um golpe de estado. Ela finalmente foi convocada à Fortaleza Vermelha pela primeira vez. Estava nervosa com tudo o que estava acontecendo, e ao ver Joffrey pela primeira vez desde que deixara Winterfell, percebeu que mesmo depois de semanas em Porto Real, não havia nenhum homem apaixonado por ela ali, apenas frieza por trás da coroa. Ele não falou com ela, mas a rainha instruiu-a a fazer várias coisas, como insistir para que seu pai confessasse publicamente que havia cometido um erro e se arrependesse. E assim seu pai foi morto na frente dela. Ela não conseguia acreditar. Disse a si mesma que mesmo que as coisas não devessem ter terminado daquela maneira, aquele era o preço a pagar para se tornar rainha e ajudar sua família, para provar que todos estavam errados. Ela queria ter a arrogância de olhar para o pai com uma coroa na cabeça e fazê-lo pedir desculpas, de dizer que ela era melhor do que Arya, vivendo naquele deserto congelado. Desde o retorno de Arya, um sentimento de inferioridade havia se instalado em Sansa. Sua irmã mais nova, a quem sempre fora chamada de cara de cavalo, havia se transformado em uma mulher desejada e admirada por todos. Muito mais bonita do que a própria Sansa, o que a deixava profundamente frustrada. Como Arya se tornou tão bela? Ao longo dos anos, ela ouvirá falar de casas importantes que enviavam cartas a Winterfell buscando alianças matrimoniais, não para a filha mais velha, mas para Arya Stark, como se Sansa não tivesse valor algum. As casas Martell, Dany, Tyrell, Arryn e muitas outras casas importantes haviam contatado seu pai com cartas. O próprio rei havia considerado seu filho com Arya em primeiro lugar. Sempre que Sansa perguntava o motivo, seu pai respondia que era devido à ligação que Arya tinha com o Ártico. Mais tarde, ela descobriu que a beleza de Arya também era um fator. Ela era como os rumores descreviam, era real. Arya havia se tornado linda com olhos cinzentos penetrantes, cabelos sedosos e um corpo escultural com seios fartos. Muito maiores que os de Sansa e até mesmo os de sua mãe, algo que Sansa jamais imaginara que aquela garota magricela pudesse ter, deixando até mesmo Sansa ofuscada. Ela sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés enquanto sua mãe elogiava a nova Arya, enquanto os olhos de orgulho não pertenciam mais a Sansa, mas a Arya. Ela conversava com o pai com facilidade, melhor do que qualquer outro irmão, até mesmo Robb, sobre todos os assuntos. Arya provou ser inteligente o suficiente para falar mais de 5 idiomas e discutir abertamente assuntos com Mestre Luwin, e tinha uma língua afiada.
que não temia usar nem mesmo contra a própria mãe. Mais tarde, Arya acusou sua mãe de tentar dar um golpe contra o irmão bastardo muitos anos atrás, o que acabou resultando em sua expulsão. Naquela época Sansa estava frustrada, mas ninguém a ouvia. Era só Arya o tempo todo. As pessoas a elogiavam, e sempre queriam estar ao seu lado. Quando se deu conta, Arya já comandava o castelo ao lado do pai, sempre dando conselhos aqui e ali, e também ajudando Robb. Todos só falavam dela, e um sentimento de inveja tomou conta de Sansa de uma forma que ela não compreendia. Quando o rei chegou, ela esperava ser reconhecida, mas mais uma vez foi ofuscada pela irmã. O rei disse que viu em Arya a própria Lyanna Stark, a mulher que ele amara. Arya era rebelde o suficiente para não se curvar perante o rei e para enfrentar a rainha. Sansa detestava esse comportamento, mas também sentia inveja. Arya podia se comportar como quisesse. Era destemida, inteligente, bela e feroz. Ela demonstrava isso através de sua postura, suas palavras e sua espada. Sansa era sincera, submissa e modesta. Uma bela dama como sua mãe desejava e a havia treinado para ser durante toda a vida, mas no fim, seus anos de treinamento não valeram nada comparados ao que sua irmã se tornará. Até mesmo o rei, às vezes, sussurrava sobre criar Arya como rainha para seu filho. Sansa não queria aceitar as mudanças. Sua irmã comandava homens, feriu o príncipe Joffrey, confrontou a rainha e até instruiu o pai, trancando-se no solar com ele enquanto discutiam assuntos que Sansa não entendia. Assuntos que uma dama não deveria saber, mas que Arya dominava, e todos a aplaudiam por isso. Até mesmo os nobres se aproximaram dela para falar sobre sua irmã. Alguns as comparavam, questionando por que Arya não se tornaria a rainha dos 7 reinos. Sansa se perguntou se havia aprendido algo errado naqueles momentos. E quando anunciaram ao pai que ela não se casaria com Joffrey, ela surtou. Ela odiava o pai. Odiava a Arya, que deveria ser a principal culpada por isso. Arya tinha inveja de Sansa. Ela queria se casar com Joffrey. Sansa pensou. E quando teve a oportunidade, ela a aproveitou. Ela provaria a todos que era melhor que sua irmã. No fim, lá estava ela presa. Seu pai havia sido morto e nenhum noivado fora feito. Na verdade, a rainha mostrará sua verdadeira face assim que seu pai morreu, zombando dela por ser tola o suficiente para acreditar nisso. Sansa não queria acreditar a princípio, mas então veio o tratamento frio. Joffrey não lhe demonstrava nenhum afeto e começou a humilhá-la publicamente diante de toda a corte. Sansa tremia, sem conseguir acreditar que as coisas tinham terminado daquela maneira. Seu irmão havia incitado os vassalos do norte contra o rei Joffrey, e ele não estava nada contente com isso, vendo nisso mais uma oportunidade de atormentá-la enquanto seu irmão vencia batalha após batalha. A rainha também não gostava dela e sorria sempre que seu filho se comportava como um monstro. Sansa foi esbofeteada, chutada e suas roupas quase foram rasgadas na frente de todos, não fosse por Tyrion Lannister. Sansa estava ali presa, cercada por pessoas que a odiavam, pessoas em quem ela acreditava poder confiar. Tyrion e Mindinho foram os únicos que lhe mostraram alguma piedade. A cidade poderia ser invadida a qualquer momento, e naquele instante, ela até desejou que isso acontecesse. Ela queria que a rainha e o príncipe Joffrey sofressem. Agora Sansa se odiava. Odiava ter se colocado naquela situação, porque agora conhecia a realidade como ela era naquele momento. Ela não era mais a garota tola de quase um ano atrás, que idolatrava o pai e caía nas armadilhas da rainha e do monstro que ela chamava de filho. Agora, ela sofria por isso. Se pudesse mudar o passado, Sansa imploraria apenas para voltar àquela garota tola e gritar com ela. Mas era tarde demais. Ela havia cometido crimes contra a própria família e estava pagando por eles. Ela se perguntava se algum dia seria perdoada por todos, se sobreviveria. Capítulo 365. A campanha contra o norte. Ponto de vista em terceira pessoa. Porto Real, ano 299. Então minha cidade já está protegida contra o ataque do meu tio traidor, o anão? Perguntou Joffrey, enquanto estavam na câmara do conselho repleta da mão do rei, do mestre dos sussurros, do mestre da moeda, do grande mestre Picelli e da rainha mãe. Estou fazendo o melhor que posso, vossa majestade, disse Tyrion com certa ironia, mas olhando para o sobrinho com cautela. A arrogância do rei o irritava como sempre, enquanto Joffrey se divertia torturando e atormentando pessoas. Ele quebrava a cabeça tentando encontrar uma maneira de salvar a cidade do ataque de Santanis com 20.000 homens, enquanto eles tinham apenas 3.000. Espero que sim. Espero que você faça seu trabalho, porque se dependesse de mim, você nem estaria lá, disse ele, como se estivesse fazendo um favor a Tyrion ao lhe dar aquele cargo, que havia sido uma obrigação imposta por Tywin. Tenho certeza de que o Lord Mão está fazendo todo o possível para nos salvar, vossa majestade, disse Varys em tom gentil, enquanto a rainha bufava, mas não dizia nada, ainda bastante irritada por seu pai ter colocado o anão monstruoso no cargo de Mão. Espero que sim. Espero ver a cabeça de Santanis antes que ele consiga colocar uma única pedra nos muros desta cidade, disse Joffrey, virando-se para Varys com um tom ligeiramente irritado por ele apoiar Tyrion. Joffrey sentou-se para brincar com uma faca, girando-a, pressionando-a com uma mão contra a mesa e movendo-a com a outra, como se estivesse tentando espantar o tédio daquela reunião.
Todos olhavam para o rei, cada um com seus próprios pensamentos. Mesmo sendo irritante e não ajudando em nada além de fazer exigências, sem oferecer opiniões ou soluções para os problemas, absolutamente ninguém dizia nada, sabendo como ele reagiria se alguém o criticasse, e ninguém queria ser alvo de sua ira, nem mesmo a rainha. Joffrey continuou brincando com a faca até perceber o silêncio de todos na sala. Por que vocês estão me encarando e esperando? Continuem. Como está o lobo traidor? Onde está meu avô? Quero saber tudo isso, disse ele em tom exigente. Demorou um pouco para alguém reagir, mas Tyrion foi o primeiro. Meu pai ainda está tentando resolver as coisas com Robb Stark no norte, e seu tio Jaime está sob custódia dos Stark, pelo que sabemos, respondeu Tyrion. Mas tenho certeza de que ele conseguirá lidar com eles e virá nos ajudar contra Santanis. Espero que sim. Meu avô está demorando demais. Talvez esteja ficando velho, disse Joffrey, e o clima imediatamente se tornou sombrio após essas palavras. Ninguém ousava criticar Tywin Lannister daquela forma, e até mesmo a mãe do rei o olhou preocupada, sabendo que Tywin não gostaria nada de ouvir aquilo. Tenho certeza de que seu avô está fazendo o melhor que pode. Não há ninguém que possa impedi-lo, Joffrey. Ele derrotará todos eles e virá nos ajudar, disse Cersei, tentando apaziguar o filho. Mesmo ela reconhecia o valor que seu pai tinha, embora ainda estivesse marcada pelo ódio pelo que acontecerá em Winterfell, com o rosto completamente envolto em bandagens. Espero que sim, mãe. Você é muito frágil e tem muito medo do vovô. Não se esqueça de que eu sou o rei. E claro, meu querido. Você é o rei, respondeu ela, lançando ao mesmo tempo um olhar cauteloso para Tyrion, que trocou um olhar rápido com ela. Aquela arrogância preocupava até mesmo os dois, apesar de se detestarem naturalmente. Agora não quero ouvir falar dos lobos traidores, que em breve terão suas cabeças cortadas, do lobo rebelde e do meu tio traidor mortos. Conte-me sobre os outros, disse Joffrey. Não só ainda não temos uma posição da Campina, como tenho certeza de que Lord Baelys pode dizer algo, disse Tyrion, virando-se para o mestre da moeda, que chamou a atenção de todos para o homem com a enorme cicatriz que lhe dividia o rosto. Lord Tyrion fala a verdade. Tenho negociado em nome dos Tyrell há várias luas, mas ainda não sei todos os detalhes. Parece que agora estão falando diretamente com seu avô, mas tenho certeza de que uma solução envolverá um casamento. Os Tyrell são pessoas práticas nesse sentido, disse ele com certo sarcasmo. Então eu preciso me casar com a garota Tyrell, disse Joffrey, ainda arrogante. Pelo menos não preciso me casar com a filha daquele traidor do norte. Eu a detesto, é claro. Ele fez uma pausa antes de continuar, ainda brincando com a faca. Esta não é a notícia que quero ouvir. Também não quero saber das batalhas que estão devastando o norte. Que queimem aquele lugar e que os Stark voltem rastejando para um lar em ruínas. Quero saber sobre aqueles além da muralha, aqueles selvagens que feriram minha mãe, meu tio e profanaram o nome do meu pai. O bastardo, o selvagem, ou como quiserem chamá-lo, Jon Artic. Não temos notícias deles neste momento, meu rei, disse Varys I. Como assim? Nada sobre eles? Simplesmente desapareceram depois daquela história de lutar contra abominações que vagavam por aí alegando que precisavam lutar? Rosnou Joffrey. Não há como sabermos o que está acontecendo além da muralha, meu senhor. Todas as equipes de busca foram destruídas. O Lorde Comandante Mormon pereceu por causa disso, junto com boa parte da patrulha da noite, e até mesmo navios mercenários foram enviados, uma frota inteira, eu lhe digo, e ninguém retornou. Esperávamos obter ao menos alguma informação sobre os Árticos, mas não encontramos nada, respondeu Varys com pesar. Joffrey lançou-lhe um olhar de decepção, como se ele não estivesse fazendo um bom trabalho, e Varys apenas lhe deu um sorriso gentil, como um pedido de desculpas. Eles são meus principais inimigos. Não o lobo, nem meu tio, nem as lulas lá fora. São aquelas pessoas do norte, declarou Joffrey. É melhor meu avô acabar logo com os traidores, para que possamos nos preparar para lutar contra eles. Nós venceremos, minha querida, não se preocupe. Em breve você terá todos os seus inimigos subjugados. Os 7 reinos a louvarão, e você preparará um exército e o liderará para enfrentar o reino dos selvagens. Respondeu a rainha, tentando amenizar a situação. Joffrey olhou para ela e assentiu com arrogância. Claro, nós lidaremos com eles. Eles são apenas selvagens, vossa majestade. Há muitas maneiras de lidar com esse tipo de gente, disse Pycelle. A maioria não deixou de olhá-lo como o idiota bajulador que era, cego demais para enxergar as coisas como realmente eram, apenas para agradar seu rei mimado. Tyrion sabia que ninguém no mundo chamaria os Árticos de selvagens, somente naquele conselho, dentre todos os lugares do mundo, eles diriam tal coisa. Eu não lidaria com eles dessa forma, vossa majestade. Lembre-se de que este mesmo Jon Artic venceu todas as batalhas que travou ao redor do mundo conhecido e é invencível no mar? Tyrion falou e se virou para o mestre que acabará de proferir essas últimas palavras. Não preciso lembrá-lo das batalhas que ele travou e triunfou, certo? Parece que a memória do mestre Pycelle está um tanto afetada pela idade, foi o único a se manifestar, zombando do velho mestre por subestimar o inimigo. Como você se atreve? Pycelle ficou irritado. Parem. Joffrey o surpreendeu ao ordenar que todos parassem antes que a situação piorasse. Não importa quantas batalhas ele tenha vencido, não. Joffrey voltou sua atenção diretamente para Tyrion, com desdém. Vamos lidar com eles e matar todos. Tomaremos suas riquezas e armas. Eles têm navios, ouro, armas de aço valeriano. Muito em breve, tudo será nosso, até mesmo aqueles gigantes.
Criarei um exército infinito com eles, declarou arrogantemente, e todos tinham suas próprias opiniões sobre isso. Enquanto isso, mais ao norte, Tywin Lannister lia algumas cartas em arranhal. O lobo está perdido, seu filho escapou de suas garras graças à truta, e aqueles que o apoiaram no início já não estão tão entusiasmados. Ele está cometendo erros, acabou de executar Lord Rickard Karstark e seus homens abandonaram o exército. Ele tentará buscar apaziguamento com os Frey agora que perdeu o norte. Será uma oportunidade para atacá-lo. A carta terminou, e Tywin permaneceu pensativo, sozinho em seus aposentos. Ele havia perdido inúmeras batalhas contra o norte. Seu filho finalmente escapara de suas mãos, o que enfim lhe dava a chance de atacar Robb Stark de uma vez por todas. Lord Bolton o informou assim que soube que a tola Catelyn Stark libertara Jaime contra as ordens do rei, em busca de uma falsa promessa. Um brilho perigoso refletiu nos olhos verdes do leão enquanto ele pegava outra carta, desta vez confirmando sua aliança com os Tyrell. Em troca do casamento de seu neto com a neta de Olenna, tornando-a rainha e vinculando os Tyrell à linhagem real, os leões formariam uma aliança com as rosas. Tywin ficou satisfeito com isso. Ele precisava dos Tyrell naquele momento, precisava de sua comida, seu ouro e seus homens se quisesse pacificar o reino, ainda mais agora, com um inimigo no horizonte. Matar Lord Stark fora uma loucura imperdoável por parte de sua filha, e ela sequer pareceu hesitar, movida apenas pela vingança pelo que acontecerá em Winterfell. Agora, porém, os reinos estavam divididos e havia um inimigo iminente ao norte, com o risco de surgir a qualquer momento em busca de vingança. Se ele tivesse mantido Lord Stark como refém, poderia tê-lo usado contra o rei do Ártico, mas agora nada poderia impedir o avanço do inimigo. A princípio, ele não se importou em eliminar Robb Stark, dada a relação de Robb com Jon Artys. Ele não o via como alguém que Jon realmente valorizasse, mas ainda havia a irmã. Talvez Robb Stark pudesse lhe dar algum tempo para negociar contra as forças de Artys. Uma chance de conhecer o inimigo e ver como ele agia. Tywin tratou isso com certa cautela. Ele sabia que não podia confiar apenas na arrogância de seus inúmeros homens, mesmo com a aliança Lannister-Tyrell. Ele não conhecia o inimigo. Ele não conhecia sua verdadeira força, apenas que 45.000 homens haviam desembarcado no deserto Dothraki, incluindo 5.000 gigantes. Uma força que poderia valer por 2 reinos inteiros. E talvez essa não fosse toda a força do Arctic. Ele precisava conhecer o inimigo. E era vergonhoso demais se encontrar naquela situação. Ele havia perdido um possível refém de seu próprio sangue, que poderia ser usado contra os Árticos, dentro de seu próprio castelo. Ele não conseguiu impedir que a notícia se espalhasse e, rapidamente, tornou-se motivo de chacota perante os 7 reinos. Tywin Lannister, o homem que perdeu Rochedo Casterly pela primeira vez na história. Para alguém que se importava com o legado de seu nome mais do que qualquer coisa, ele passou a odiar profundamente os Árticos depois disso. Seus filhos foram feridos como se seu nome não significasse nada. Sua casa foi invadida, sem que ele soubesse como conseguiram entrar, e mesmo depois de tudo isso, ele ainda não conhecia verdadeiramente o inimigo. Ele só podia se preparar com o maior poderio militar possível e reféns. Talvez pudesse ter 2 reféns, Robb Stark e Sansa Stark. Ou melhor, os filhos Stark ainda estavam vivos no norte. Isso poderia ajudar. Não que ele se importasse em matá-los depois do que aconteceu em Winterfell. Ele realmente queria isso. Queria exterminar toda a família Stark para mostrar a todos o que acontecia quando alguém subestimava o leão e acreditava que não haveria uma resposta à altura. No entanto, o jogo era mais perigoso do que isso. Ao mesmo tempo, a quilômetros de distância de onde Tywin estava, Roose Bolton jantava com os lords na tenda principal, enquanto o exército estava acampado um pouco mais a leste de Correhill. Os batedores avistaram tropas Lannister avançando por todos os lados. Meu senhor, disse um homem que ostentava o brasão Umber, um batedor designado para gerenciar uma equipe que monitorava os movimentos inimigos mais ao sul. Muito bem. Estão dispensados, disse o rei Robb, ou, como também o chamavam, o jovem lobo, num tom firme e autoritário, uma voz que o próprio Robb não teria reconhecido um ano antes. A guerra o transformará de menino em homem, de homem em rei, ou assim seus homens o chamavam agora. Assim que o batedor partiu, murmúrios e sussurros começaram entre os nobres de alta patente, que discutiam assuntos entre as mesas. O rei estava sentado à mesa principal, junto com sua mãe e Brynden Tully, o Peixe Negro, e outros importantes lordes das terras fluviais de um lado. Do outro lado estavam Lord Umber, Lord Glover, Lord Bolton, Lord Tallarta e Lord Manderly, as principais forças do exército do norte, honrados com o direito de se sentarem ao lado do rei. Estamos numa situação difícil, Vossa Majestade. Estamos cada vez mais cercados. O Dente de Ouro é impenetrável para o exército do norte, e Lord Tywin tem suas forças ao sul, preparando uma marcha de arranhal até aqui. Não se esqueçam que Santanis está prestes a atacar Porto Real. Duvido que Tywin esteja nos dando muita atenção aqui, disse Lord Tallarta. Mesmo assim, com a partida dos Castarks e a retirada dos Freys, estamos numa posição difícil, Vossa Majestade, disse outro senhor fluvial, enquanto Robb não conseguia parar de olhar para Valder Frey. Ele conhecia bem aquele olhar, sabia exatamente o que significava. Robb não cumpriu sua palavra. Ele não se casou com uma filha de Lord Frey, não depois de engravidar Jaime Westerling e se casar com ela. A reação não foi imediata, mas aos poucos, os Frey começaram a se afastar por ordem de seu patriarca, e o apoio diminuiu a cada dia que passava.
Robb nada podia fazer, apenas ouvir as queixas dos Frey enquanto tentava apaziguá-los. Então sua mãe libertou Regicida, seu principal refém, para salvar Sansa. Um único refém que, aos olhos de todos, não valia nada. Pouco depois, Robb executou Karstark, e com a morte de 2 jovens Lannister, os homens da casa Karstark também abandonaram o exército e retornaram ao norte. Com isso, a situação por lá piorou cada vez mais. Ele ouvirá falar de Theon. Já haviam se passado várias luas desde que ele fugira de Winterfell, aproveitando-se do caos criado por Sansa. Os Stark haviam perdido o refém. Agora, o norte estava sendo atacado pelos Greyjoy, e Winterfell havia sido tomada por Theon, segundo as últimas notícias, com seus irmãos aprisionados lá dentro. Ele sentia a dor de ver Theon se voltar contra a própria casa que o criará, chegando a tolerar seu comportamento até onde seu pai permitirá. Afinal, Theon se tornará um servo por causa de suas ações. Em todo caso, os homens de Robb estavam perdendo a confiança nele a cada dia que passava. Suas terras e casas estavam sendo queimadas no norte, e sua luta parecia cada vez mais sem sentido. Por mais que ainda lutasse para salvar Sansa e vingar seu pai, não era o mesmo que o propósito original, resgatar Lord Stark enquanto ele ainda estava vivo. Sansa não valia a pena se seus homens perdessem a vida. Na verdade, eles cuspiam ao pronunciar seu nome, pois ela havia fugido de Winterfell, havia entregado o próprio pai na armadilha dos Lannister. Ela não valia a pena se seus homens perdessem a vida. Ela não era Lyanna Stark, por quem o norte um dia se uniu para defender. Se fosse Arya, Robb poderia até considerar a possibilidade de seus homens lutarem por ela. Afinal, quando retornou a Winterfell, Arya sugeriu a Robb que visitasse cada uma das casas e acompanhou Robb, Bran e seu pai na visita a todos os lords. Ela conheceu cada lorde, cada herdeiro, seus outros filhos e filhas, demonstrando ser uma verdadeira nortenha com beleza e ferocidade, inspirando admiração por onde passava, sem mencionar a inteligência política que possuía a respeito das circunstâncias de cada casa, oferecendo suas sugestões e opiniões a Robb e seu pai na época. Ela causou uma excelente impressão na maioria dos castelos. Em alguns mostrou-se forte e determinada, mantendo-se firme contra qualquer um. Muitos adoraram isso, chamando-a de loba como sua tia fora um dia. Meus senhores, disse Robb, encarando-os nos olhos. Eu, minha mãe e meus principais conselheiros estamos discutindo a possibilidade de reafirmar nossas alianças. Portanto, não se preocupem. Nossa fragilidade é apenas momentânea. Todos ouviram atentamente após as queixas e preocupações, concordando ao final. Robb não percebeu o olhar calculista de Rose Bolton com um brilho convincente e perspicaz. Mais tarde, reuniram-se num local mais reservado, na própria tenda de comando, estando presentes apenas os principais conselheiros. Estamos vencendo todas as batalhas, mas perdendo a guerra, declarou Robb, e todos assumiram uma expressão mais sombria ao reconhecerem a verdade daquelas palavras. É por isso que pretendo reafirmar nossa aliança com os Freys, declarou ele imediatamente depois. Rose Bolton já havia dito que precisava disso mais do que de aliados. Precisava de homens, e os Freys seriam o caminho mais rápido para consegui-los. Edmure se adiantou antes que alguém pudesse perguntar. Conversei com o rei Robb em particular e estou disposto a me casar com uma das filhas de Lord Frey. Tomarei o lugar dele no acordo. Isso trará os Frey de volta para nós, disse Edmure. Catelyn não conseguiu conter um sorriso orgulhoso ao olhar para o irmão, enquanto, ao mesmo tempo, o encarava com uma mistura de ousadia e orgulho. Mesmo assim, não pôde deixar de admirar Robb com a coroa na cabeça. Uma coroa que ela mesma ajudara a colocar ali, digna de seu herdeiro. Não importava o quão pesada fosse. Olha só isso, Ned, pensou ela, sem conseguir conter o arrepio de uma certa raiva em relação ao marido falecido. Ela destruiu o amor que sentia no instante em que soube da morte do marido. Então, ao mesmo tempo que lamentava sua perda, passou a odiar Ned. Quando ele revelou a identidade do bastardo, provou que havia mentido para ela o tempo todo. Mesmo quando ela se perguntava, em silêncio, se havia se arrependido de odiá-lo. Pensando em como tratar o garoto por medo de que ele roubasse Winterfell de Robb e de seus outros filhos, de uma forma cruel, a resposta veio clara, não. Ela ainda o odiava. Ela também odiava o marido, mesmo depois da morte dele. Ele tinha sido egoísta. Aquele bastardo transformará sua filha em algo que Catelyn não podia controlar. Ela se tornará inimiga da própria mãe. Catelyn amava Arya, mas odiava o jeito como a filha a olhava. E aquele maldito desgraçado. Ele se tornou importante para o mundo inteiro, enquanto o filho dela era apenas o senhor de um reino isolado. Ela sentia inveja e sabia disso no fundo, mesmo que não quisesse admitir. Sempre tivera inveja dele das coisas que ouvirá, de como o filho de uma mulher desconhecida se tornará um homem tão extraordinário, como pensara muitos anos atrás. Catelyn podia ser uma mulher tola e amargurada agora, mas ela estremecia só de pensar no dia em que teria que encará-lo novamente. Ela não saberia como reagir, e não saberia como as coisas se desenrolariam. O filho dela era o rei, e ele não respondia a ninguém, nem mesmo ao bastardo. Robb estivera com medo a princípio, dizendo que não era certo que o norte pudesse ter um rei poderoso, mas ela convenceu o filho a manter a coroa. Mesmo ele argumentando que talvez o norte devesse apoiar o bastardo. Ela sussurrava em seu ouvido que Jon Arryn não tinha amor por Robb, que a ponte entre eles estava rompida e que Jon poderia querer eliminá-lo. Era uma questão de sobrevivência. Além disso, ninguém sabia nada de concreto sobre eles. Qual era o sentido de esperar por um fantasma que havia desaparecido por 9 ou 10 luas?
Isso fez com que Robb continuasse marchando e protegendo as terras fluviais e as terras de sua família, em vez de retornar ao norte para formar um exército defensivo. Infelizmente, isso não aconteceu de forma rápida ou tranquila. Problemas surgiram durante a coroação de Robb. Além da invasão Greyjoy, houve também resistência entre alguns lordes do norte. Lord Glover, em particular, disse que eles não deveriam buscar a independência se houvesse alguém para substituir o rei, que Jon Arryn poderia fornecer apoio, comida e ouro ao norte, e muitos concordaram. Ele apoiou a causa de Jon Arryn, ou melhor, a Aegon Targaryen. Isso porque o desgraçado fora quem salvara sua filha mais nova há mais de 11 anos, quando ela tinha apenas 6 anos. E muitos lordes também haviam testemunhado seus feitos em primeira mão. Lord Tallarta concordava com Lord Glover. Lord Umber, por outro lado, argumentou que eles não deveriam seguir algo que nem sequer conheciam de fato e sobre o qual não tinham notícias há meses. Ele também não gostava da ideia de Jon Arryn como rei além da muralha, pois naturalmente odiava os selvagens, sem mencionar o fato de ele ser um Targaryen, neto do Rei Louco, o que deixava os nortenhos ainda mais cautelosos, embora alguns argumentassem que ele já havia provado ser mais do que isso desde a infância. Os Karstarks também não viam com bons olhos Jon Arryn, compartilhando da mesma opinião dos Umbers. Todos eles desejavam a independência. Mesmo com Lord Glover, Lord Manderly, Lord Tallarta e Lord Reed apoiando a reivindicação de Jon Arryn, a maioria do norte apoiou a reivindicação de independência de Robb, e todos os outros foram forçados a se curvar. Catelyn considerou isso uma vitória. No fim, ela acreditava que seu filho tornaria os feitos do bastardo insignificantes, ou pelo menos era o que ela esperava. Ela ansiava desesperadamente por isso, para provar que seu filho era mais importante que o outro. A reunião prosseguiu, e Catelyn permaneceu em silêncio, ninguém queria ouvi-la, especialmente depois do que havia acontecido com Jaime Lannister e de ela o ter libertado enquanto ainda fazia parte do conselho. Em outro lugar bem ao norte, Winterfell. Foi uma cena horrível naquele momento. Bran Stark chorava sentado no chão, com Rickon amparado por Mestre Luwin, enquanto testemunhavam Theon Greyjoy simplesmente golpear a nuca de Sor Rodrik com sua espada, enquanto este estava no cepo. O golpe não o decapitou, apenas cortou parte da carne, fazendo o homem gritar de dor e o sangue jorrar sobre Theon e sua espada. Um pouco envergonhado, Theon ergueu a espada novamente e o golpeou mais uma vez, penetrando mais fundo, mas ainda sem conseguir desferir um corte limpo. Sem conceder uma morte rápida ao pobre cavaleiro e mestre de armas de Winterfell, Sor Rodrik rugiu de agonia enquanto a espada era erguida mais 4 vezes. Até que finalmente Theon conseguiu derrubá-lo, deixando a cabeça ainda pendurada pelo pescoço, sem conseguir cortá-la completamente. Mas agora com ele morto e sem mais gritar de dor, não foi um espetáculo fácil de presenciar. Foi terrível e agonizante. Os homens das Ilhas de Ferro estavam em outro estado de espírito, riam do sofrimento do cavaleiro, elogiando Theon, que embora desejasse uma morte limpa, fora incapaz de fazê-lo, infligindo uma das piores mortes imagináveis e um sofrimento horrível a um homem de honra. Mas esse era o jeito dos homens de ferro, então eles se divertiam como os bandidos que eram. Aquilo não fora uma execução, mas um homem sendo cortado vivo a cada golpe de espada na nuca, enquanto Theon, o executor, mal tinha força ou habilidade para realizar a tarefa direito. Sua mão ainda estava deformada desde que fora quebrada 8 anos antes pelo bastardo, mas isso não era desculpa. Todos em Winterfell choraram e olharam para Theon com ódio. O garoto que fora acolhido pelos Stark, e de quem muitos já não gostavam por seu comportamento, agora era visto como alguém que não merecia nada além de ódio, retribuindo a bondade dos Stark ao ser acolhido dessa maneira da forma mais cruel possível. Torturaram o homem que outrora o ensinara a manejar uma espada, da maneira mais cruel possível. Viram Sor Rodrik gritar de agonia e implorar por um golpe rápido, enquanto mal conseguia falar com o pescoço parcialmente aberto. Se olhares matassem, Theon estaria se contorcendo no chão. Os 2 filhos Stark choraram juntos, encarando-o com raiva e ódio. Bran estava imóvel, mas isso não o impediu de explodir de fúria ao ver Sor Rodrik ali, com a cabeça ainda pendendo pelo pescoço enquanto eles riam dele. Theon, um pouco envergonhado, tentou participar das risadas, dizendo que tinha feito de propósito, embora seus olhos denunciassem seu nervosismo. Escute, Theon Greyjoy. Bran gritou, chamando a atenção do garoto. Você pode sair vivo dessa, pode executar qualquer um aqui, mas saiba que pagará por tudo o que fez. Jon virá para o sul a qualquer momento e destruirá todos vocês. Entendeu? Sabe o que o espera? Jon não terá misericórdia. Eu rezo aos deuses antigos para que não tenha. Quando o encontrar, sentirá o mesmo desespero que fez Rodrik sentir, seu maldito ingrato. Seu bandido mentiroso, meu pai deveria tê-lo executado no momento em que cometeu aquele crime e culpou Jon junto com minha mãe e meu irmão. Você e todos os homens de ferro não têm ideia do que Jon é capaz, nem do exército que ele comanda. Pique será destruída junto com todos vocês. Mesmo com o mestre implorando para que ele parasse, Bran pronunciou cada uma daquelas palavras, gritando no meio do pátio de Winterfell. Escuta aqui, seu paraplégico inútil, Theon respondeu bruscamente a Bran, avançando tomado pela raiva e chutando-o. Como Bran estava no chão, sem conseguir andar, o menino gemeu de dor e caiu para trás. Rickon correu para tentar atacar Theon e proteger seu irmão, mas foi impedido por Osha, uma selvagem que servia ao castelo nas últimas luas após ter sido poupada. Ela agarrou Rickon e o jogou no chão. Pare!
Você não vai conseguir nada tentando bater nele, garotinha. Theon apenas zombou disso e voltou a provocar Bran enquanto gemia com o nariz sangrando. Você fala demais. Onde está o desgraçado quando precisamos dele? Diga-me, onde está aquela vadia da sua irmã? Onde estão aqueles árticos que deveriam defender o norte, dos quais você tanto fala e se gaba? Porque não vejo nenhum deles aqui. Aqui só há lulas em vez de lobinhos, declarou ele com um sorriso, sem mencionar que seu irmão tomou a coroa e transformou o norte em um reino independente. Seu pai disse que o bastardo era o rei. Automaticamente, com seu irmão sendo o rei, ambos se tornaram inimigos. Agora escute, o bastardo sumiu. Seu pai está morto. Seu irmão logo morrerá na guerra contra os Lannisters, e os Homens de Ferro tomarão tudo o que quiserem do norte Theon Hill, enquanto uma mulher grávida se aproximava de Bran, que estava no chão, tentando ajudá-lo a se levantar. Valder, por favor, leve Bran para dentro, disse a mulher a um dos servos de confiança, fazendo Theon erguer uma sobrancelha e parar de rir. Eu quase havia me esquecido de você, Lady Cassandra. E em seu ventre, parece que este será o último filho do falecido Lord Stark, disse Theon, observando a mulher grávida, que daria à luz em 1 ou 2 luas. Lord Stark terá um segundo bastardo, declarou ele rindo, enquanto Cassandra tocava a própria barriga. Ele não é um bastardo. Ned e eu nos casamos perante os antigos deuses, antes de ele ir para Porto Real, disse ela. Theon parou de rir e caminhou em direção a ela, enquanto Cassandra o encarava de frente e os outros observavam preocupados. Sabe, você não perdeu sua beleza nem mesmo grávida. Entendo porque você encantou Lord Stark depois que ele já havia se desfeito de sua esposa. Sempre quis dormir com uma mulher grávida, disse ele para o horror de Cassandra que tremia. Todos ao redor observavam com horror e ódio. Theon, por favor, você não é assim, eu imploro, disse Lúthien, dando um passo à frente, antes de receber um tapa de um dos Homens de Ferro. Silêncio, mestre. O senhor não tem o direito de falar aqui. Nós pegamos o que queremos, disse o Homem das Ilhas de Ferro com orgulho. Theon esboçou um sorriso malicioso. O último filho de Lord Stark. Talvez devêssemos interrompê-lo. Afinal, ele me meteu em encrenca. Me tratou como uma serva por anos, especialmente depois que aquela vadia da Arya Stark voltou. Isso seria bem interessante, disse Theon com malícia, enquanto Cassandra dava um passo para trás, assustada pela primeira vez. Ela não imaginava que um monstro como aquele estivesse no castelo o tempo todo. Ela sempre fora gentil com ele, mesmo quando ele se mostrava mal-humorado com suas obrigações depois que Lord Stark o rebaixou para aquele cargo. Ela tentará lhe dar tarefas como castelão que não o irritassem tanto. Enquanto o tumulto continuava em Winterfell, do lado de fora das muralhas do castelo, um homem se aproximava pelo sul. Ele havia chegado ao norte apenas alguns dias depois de partir de Porto Branco e cavalgava a toda velocidade, com uma capa cobrindo o rosto. Ele só parou quando finalmente avistou seu objetivo, o castelo Stark, erguendo a cabeça por baixo do capuz, revelando alguns fios de cabelo e barba grisalhos, mas mantendo a postura de um lutador habilidoso. Seus olhos estudaram Winterfell à distância, concentrando-se principalmente nas muralhas, sem nenhum homem de ferro vasculhando o castelo naquele momento. Algum evento devia estar acontecendo lá dentro para não haver ninguém nas muralhas. Aproveitando-se disso, ele cravou os calcanhares nos flancos do cavalo e avançou, aproximando-se cada vez mais de Winterfell. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.